Olá, aqui é o professor John Linux e nessa videoaula nós vamos tentar mostrar quem foram os precursores dos primeiros computadores. Eu coloquei o tema informática antes da informática, os precursores do computador. Então a gente vai ter aqui um breve histórico de alguns instrumentos que foram utilizados para calcular, já que o computador, quando foi criado, a finalidade dele era fazer cálculos. Então, de todos os instrumentos que foi criado antes do computador, o primeiro de todos é o ábaco, um instrumento criado pelos chineses, provavelmente há 2000 anos antes de Cristo. E lá ele é chamado de Swanpan, e no Japão, Soroban. Ainda é muito utilizado nos países asiáticos, em alguns centros de ensino. Portanto, o ábaco é um dos precursores, o primeiro precursor dos computadores. A Pascalina. A Pascalina é um invento que foi criado em 1642 por um matemático francês chamado Blaise Pascal. Ele inventou uma máquina capaz de somar e subtrair. E ela é baseada em rodas dentadas, em polias, em engrenagens. Seu intuito era simplificar o ofício do pai, que era um contador. Observe aí a fotografia da Pascalina. Essa Pascalina com várias engrenagens, né? Dá para a gente perceber. Essa Pascalina é considerada a primeira calculadora do mundo. Mais tarde, Leibniz, um outro matemático alemão, aperfeiçoou essa máquina e introduziu nela ainda a capacidade de multiplicar e dividir, né? Então a Pascalina é a primeira calculadora mecânica do mundo, baseado em polias, em rodanas, em engrenagens. Algo interessante aconteceu após isso aí. Em 1801, Jean Claude, um técnico de tecelagem francês, criou o tear automático controlado por cartões perfurados. Ele criou uma máquina de tear, onde ele colocava cartões perfurados para dar o mosaico dos seus tecidos, entrelaçar as linhas que produziam o seu tecido baseado em cartões perfurados. Lembrando que os primeiros computadores, os dados, foram todos processados através de cartões perfurados. Então Jean-Claude, ele era uma pessoa que controlava muito bem essa parte, né, de bits do 0 ao 1. Então observe isso aí, que é o princípio da computação, o bit, o 0 ou 1. E mais tarde esses cartões perfurados foi usado na criação do primeiro computador. O primeiro computador mecânico. Charles Babbage, matemático inglês, projetou a máquina das diferenças em 1822 e a máquina analítica em 1833. É considerado o precursor do computador eletrônico digital, porque essa máquina apresentava 3 estágios que são fundamentais nos computadores atuais: a entrada de dados, que era feita com cartão perfurado, o processamento e a saída de dados. Então esses princípios aí são os princípios de um computador. Está aí a fotografia da máquina analítica, de Charles Babbage. Bem, o próximo passo seria criar então o computador. Mas antes do computador ser criado, Hollerith, um engenheiro americano, inventou um conjunto de máquinas de processamento de dados que operavam com cartões perfurados, baseado no tear de Jean Claude, para processar o censo americano de 1890. Olha, então esse aqui já controlou os dados com o cartão perfurado, os dados do censo americano. Então era uma questão de tempo a criação do computador. E aí veio ele. Surge a primeira geração de computadores. O Mac 1 foi o primeiro computador eletromecânico, inventado pelo professor
Wood, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em 1944. Esse computador é nele a participação de válvulas. Observe aí uma fotografia do trambolho. Então, ocupava um grande espaço, vários cabos, né, inclusive passando pelo teto, e ele era eletromecânico. A partir dele veio o Wade von Neumann. É como se von Neumann tivesse a planta de todos os computadores que existem, inclusive até hoje. Então, para von Neumann, o computador funcionaria assim: teria um periférico de entrada, periférico de saída, uma central de processamento, uma unidade central de processamento, e deveria ser introduzido nesse sistema computacional a unidade de memória. Para a gente entender como é que isso aqui funcionaria, seria mais ou menos assim. Imagine uma calculadora que você vai digitar dois números, o 3 e o 4. Então você tem o periférico de entrada, que seria o mouse ou o teclado. Recebe esses números através de quem? Da unidade de controle dentro da unidade de processamento, da unidade central de processamento. Essa unidade de controle recebe esses dois números e coloca na memória. Uma memória que é uma criação de von Neumann. Depois, o usuário digita o cálculo que seja, adição, subtração, multiplicação, e a unidade de controle repassa esses dados para a unidade lógica e aritmética, que vai tomar a decisão de fazer os cálculos. Então ela soma o 3 e o 4, verifica que dá 7, e depois coloca esse 7 aqui na unidade de memória. A unidade de controle vem pegar esses dados aqui, e depois envia para a unidade de saída, que no caso da calculadora seria o display. Então, essa planta aqui de von Neumann é a planta básica de qualquer computador. A entrada, o processamento na unidade central de processamento, através da unidade aritmética, e a unidade de controle para receber os dados e controlar esses dados. Além de uma memória que pode ser temporária ou permanente. Esse aqui é o computador de von Neumann, quase ninguém fala dele, mas ele é a planta de praticamente todo computador que existe hoje. Muito bem, então aqui nós temos os precursores do computador. O ábaco, né, dos 1000 a.C. Em seguida veio a pascalina, né, que foi a primeira calculadora mecânica criada à base de engrenagens. E ainda baseada em engrenagem, foi criado o primeiro computador mecânico, né? Charles Babbage, matemático, criou esse computador. Aqui nós temos a máquina de TA, onde ela utilizou a ideia de cartão perfurado, que inclusive foi usado depois no censo americano, né? E em seguida foi criado o primeiro computador eletromecânico, que é o MEC-1. MEC-1, que em seguida deu origem ao ENIAC, tudo na primeira geração. Computador realmente, o ENIAC sim, computador realmente eletrônico. Esse aqui não, ele era eletromecânico, ainda tinha a parte mecânica junto com a parte eletrônica, que era de válvulas. Depois do ENIAC, perceberam que os computadores precisariam de uma planta realmente. Essa planta foi a planta de von Neumann que temos aqui, né? Periférico de entrada, o processamento na unidade central de processamento, a unidade de controle para receber os dados, a unidade lógica e aritmética para executar essas tarefas, uma memória que pode ser temporária ou permanente, mas tem que ter essa memória, e a unidade de saída. Então esses aqui são os precursores do computador. Valeu!